Nicolas Ferreira anuncia caminhada do interior de Minas Gerais a Brasília em protesto às prisões do 8 de janeiro e de Bolsonaro. Esse ato que pode ser visto como algo meio midiático, um negócio assim que não vai fazer muito efeito, mas isso tem um efeito simbólico muito grande. O efeito da mídia, de propaganda que isso tem é muito grande. Eu gosto sempre de lembrar que entre 1945, se eu não me engano, a 1989, tivemos o período da Guerra Fria, que era exatamente um período onde havia essa propaganda generalizada, mas sem nenhum ataque direto, como foi no conflito anterior. Isso mostra qual é a eficiência que a propaganda tem em relação a diversos pontos, seja geopolíticos ou políticos. E esse ato de Nicolas, ele tem um poder de proporção muito grande, porque ele pode estar atingindo várias pessoas, vários lugares e também reforçando a sua posição política, principalmente nesse momento tão tenso que vai ser esse ano eleitoral. Eu vou comentar um pouco também sobre as pessoas que já estão aderindo a esse movimento do Nicolas e como ele pode ser muito mais efetivo conforme vão passando os dias. Essa e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like e não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo dia para te manter muito bem informado. Então, ele iniciou o trajeto usando calça jeans, um tênis preto e uma blusa branca e partiu do município distante cerca de 240 quilômetros até a capital federal, ou seja, uma caminhada razoavelmente grande, né, para poder você fazer. E antes de tudo, a gente vai dar uma conferida aqui no que o próprio Nicolas falou referente a esse simbolismo que tem essa caminhada, né? Fala pessoal, eu terminei de uma agenda aqui em Minas Gerais e confesso para vocês que eu ia voltar para casa, mas durante muito tempo o meu coração tem ficado inquieto diante das coisas que estão acontecendo, enfim, escândalo atrás de escândalo, o brasileiro tem ficado numa posição de praticamente uma manipulação psicológica, né, onde nada mais abala a gente e essa indignação que vocês sentem, né, esse sentimento de impotência não é só seus. Eu, como deputado federal, eu sou testemunha, né, de quantos deputados e senadores, não são todos, né, pelo contrário, uma parte ficam realmente com o mesmo sentimento de vocês, né, de impotência perante as prisões injustas, né, do dia 8 de janeiro, a própria prisão do Bolsonaro, com relação aos escândalos que acontecem, com relação a este governo, ao STF, enfim. E não é um sentimento que é só seus, né, é um sentimento nosso também. E eu tenho orado para que Deus me desse uma ideia para o que fazer, né? E essa ideia eu vim pensando e hoje chegou o dia. E é por isso que eu decidi caminhar até Brasília para um ato simbólico, para poder trazer luz a todos os fatos que estão acontecendo. Até mesmo porque eu saquei qual que é a estratégia, né, do nosso inimigo. Eles querem nos matar em vida, né? Eles querem nos silenciar, nos jogar para invisibilidade, como se assim a gente não existisse e todo mundo ficasse calado, inerte, e eu não vou fazer isso. Então eu vou fazer essa caminhada de fato como um ato simbólico para que as pessoas relembrem quem nós somos, né? E por que nós estamos aqui como brasileiros, que a gente não pode deixar o país do jeito que está, e principalmente para trazer esperança. Para trazer esperança para aqueles que já desistiram, desanimaram. Engraçado que tá todo mundo, né, fazendo aí a retrospectiva do ano de 2016. 2016 a gente estava na rua para poder tirar a Dilma. A gente não subestimava o poder da rua, o poder do brasileiro. Então, eu não subestimo o poder da verdade. Eu acho que tudo que a gente faz pode gerar um efeito muito maior do que a gente imagina. Então, saiba que você não está sozinho e todos os meios de ação eles nos tiraram. Jurídicos, legislativos, mas sobrou uma coisa que talvez seja mais importante, sobrou a nossa voz. Então, se Deus me entregou isso, eu vou ser essa voz. Que Deus nos abençoe, nos proteja e, enfim, até Brasília. É isso aí. Então, esse foi a fala do Nicolas, que traz luz a muita coisa aí, principalmente, talvez, o que tenha me chamado mais atenção. Você pode colocar nos comentários o que lhe chamou mais atenção nessa fala dele, mas para mim foi a parte que ele citou assim, abre aspas, nos matar em vida. E é verdade. Isso aí é o que a esquerda, o sistema tem tentado fazer com a direita, tem tentado nos calar diante de toda essa situação, porque realmente a gente ficou meio
anestesiado, né? Todo tipo de coisa a gente fala, a gente meio que, é isso aí mesmo, a gente se entregou. E não pode haver esse consenso social de que já está tudo perdido. Não, nós precisamos lutar pelo nosso país e o ato de estar protestando contra isso, inclusive fazendo vídeos, assim como é o meu caso, já mostra que nós não podemos ficar inertes diante dessa situação. Aí, mediante a tudo isso que o Nicolas está fazendo, ele tem ganhado apoio, né? Nicolas conquista apoio político em caminhada rumo a Brasília. A gente tem aqui o Gayer, né? Tem esse outro rapaz aqui que é o Monteiro. Não, Gabriel Monteiro não. Esqueci que ele é aqui, vizinho ao meu estado, aqui ele é daqui do Nordeste também. Aí aqui, a mobilização iniciada em Minas passa a reunir mais parlamentares ao longo do projeto. A gente aqui, o ato recebeu o nome de Caminhada pela Justiça e Liberdade e reúne aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso aqui faz uma alusão ao que aconteceu ali em 2016, quando o então MBL estava sendo liderado pelo Renan Santos, que ainda é liderado pelo Renan Santos, estava conduzindo aquela caminhada que foi de São Paulo até Brasília. E foi um ato muito forte, né? Talvez tenha marcado o movimento assim para sempre. Claro que o MBL já não é tanto que o que já foi antes, assim. Eles meio que acabaram se tornando um puxadinho daqui, outro ali. É tipo o Ciro Gomes, que vai puxando mais para um lado, que está beneficiando mais. Agora eles querem se vender mais como uma direita pura e tudo mais, mas enfim. Eu tenho os meus comentários sobre o MBL, mas isso aí deixa para outro vídeo. A gente tem os apoios óbvios, né, dos parlamentares. Tem o caso do Carlos Bolsonaro também, que está se unindo aí ao Nicolas aí nessa caminhada. Também um ato muito simbólico também, porque a gente sabe que os filhos do Bolsonaro são que talvez estejam sofrendo mais com toda essa situação do pai, o Carlos principalmente. Infelizmente não são todos que podem estar aí, né? Como é o caso do Eduardo. Mas, enfim, isso tem um peso muito grande, né? Aí a gente tem aqui que outras pessoas, né, marcaram presença. Tem o Lucas Pavanato, também tá dizendo que vai. O Sargento Faur também tá me dando um força de apoio. Aí aqui a gente tem essa motociata aqui. Deixa eu colocar aqui no começo, Até pra quem é contra nós, tá bom? Olha lá, motociata do Brasil inteiro, né? Começam movimentações nas redes sociais, principalmente via WhatsApp, para se unirem à caminhada da liberdade iniciada por Nicolas na data de hoje, né? Que no caso eu estou gravando no dia 20, mas ela aconteceu, teve início ontem. Isso aqui, cara, é um ato simbólico, principalmente desse ponto de vista assim, de motocicletas e tal. Principalmente porque o Bolsonaro meio que iniciou esse movimento assim de motocicletas e tal. Então isso faz muita diferença assim, do ponto de vista simbólico. E a forma que eles estão fazendo também lembra muito o que o Bolsonaro gostava de fazer. Ele caminhou durante 36 quilômetros no primeiro dia. Hoje já está retomando, de uma forma simbólica. Ele escreveu nessa blusa branca o Acorda Brasil, que meio que é um lema aí dessa caminhada pela justiça e pela liberdade, fazendo uma alusão ao que aconteceu ali com a Débora, que fez aquela pichação ali com o batom na estátua lá no STF, e aconteceu todo aquele processo, né, que a gente já estava acostumado a ver. Então ele retomou nessa terça-feira, e a caminhada é longa, né, são 240 quilômetros, mas, como eu já falei, o ato simbólico que está por trás disso tudo é que faz toda a diferença. Muitas pessoas têm dito que vão estar acompanhando o Nicolas, né? Tem a questão aqui do Carlos. Muitas pessoas aqui, o Douglas Garcia também. Muitas pessoas têm dito que vão estar acompanhando ele também, o Rafael Satier. Tem civis também que já falaram assim que vão estar acompanhando o Nicolas em toda essa caminhada, enfim. O impacto, assim, lembrei agora, André Fernandes, era esse o nome que fugiu da minha mente. Esse impacto completo que está acontecendo, ele tem um forte apelo para que as pessoas despertem para isso aí também, e que tudo isso faça algum sentido do ponto de vista efetivo na situação toda. Se juntar a ele, como é o caso que está acontecendo aqui. E também tá falando sobre coisas que já aconteceram, como foi o caso do Clezão, que foi sarcido ali em prisão
e por conta disso, infelizmente, veio a falecer. Teve pessoas que ainda estão presas, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Enfim, essa caminhada ela tem um simbolismo muito grande e somente quem não entende o peso da propaganda, o peso da mídia, o peso de um ato desse, pode olhar para isso aqui e fazer chacota, falar que isso aqui não vai dar em nada, porque na verdade isso tem um peso muito grande e tudo isso pode fazer alguma diferença no final das contas, porque lembra que lá atrás o que deu início ao impeachment da Dilma, sem sombra de dúvida, foi o movimento do MBL liderado pelo Renan Santos na época, que culminou no impeachment da Dilma, teve aquele panelaço, teve aquelas danças ali no meio da rua, em vários lugares do país, e teve um resultado efetivo. Possa ser que esse ato consiga ser repetido esse ano. Torçamos que sim e que esse resultado chegue logo, porque nós não aguentamos mais tanto problema referente à justiça, corrupção e escândalos.